jogos diferentes, mas iguais, movimentam, finalizam essa oitava rodada da Série B nessa segunda-feira. Teremos o confronto de Volta Redonda e Amazonas numa luta direta contra a zona de rebaixamento e o confronto de Coritiba e América, duas equipes que, para a grande bolha da Série B, têm o objetivo do acesso. Eu entendo que o Coritiba até tem, mas vejo o América talvez um pouco mais frágil nesse objetivo em 2025. O que dá pra gente esperar desses dois jogos? Quais são os momentos dessas quatro equipes? Dá pra cravar algum favoritismo? Vou trabalhar um pouco sobre isso nesse vídeo. Também ao final do vídeo vou trazer informação referente à transmissão, onde você vai poder acompanhar as duas partidas com imagem. Antes de dar sequência aqui no vídeo, quero saber da sua expectativa, o que você está aguardando para esses dois jogos, quem você acredita que tende a levar melhor. Também fique à vontade para deixar o like, se inscrever no canal. Todo dia tem Série B em destaque por aqui, além de outros conteúdos do futebol brasileiro. Nos últimos dias o canal ficou um pouco fora do ar, até porque eu estou num processo de mudança, inclusive o cenário está um pouco diferente, vai melhorar ainda mais nos próximos dias. Mas daqui pra frente a gente volta com os conteúdos diários do futebol brasileiro. Inclusive já tem um pós-jogo disponível para Paysandu e Goiás, a reedição da final da Copa Verde, agora pela Série B. Terminou 0-0, eu trouxe uma pequena avaliação sobre esse confronto. Para falando sobre esses dois jogos, começando com a parte um pouco a mais abaixo da tabela, falando sobre Volta Redonda e Amazonas, duas equipes que vivem a realidade de uma luta contra o rebaixamento desde o início da competição. Não que a gente esteja muito longe dele, mas a gente percebe muitas fragilidades nas duas equipes, apesar de algum flash de evolução das duas equipes nas últimas rodadas. Volta Redonda conseguiu um bom resultado contra o Paysandu, também na luta direta contra o rebaixamento. Volta Redonda fora de casa conseguiu empatar contra o Criciúma. Tem um Amazonas do outro lado que deu trabalho para o CRB, um Amazonas que no segundo tempo contra o Atlético Goianiense apresentou algum tom de evolução, passa pela terceira comissão técnica no ano. Aqui eu entendo que são duas equipes que ainda precisam de muitos ajustes, são duas equipes que têm muitos problemas. Eu vejo do lado do Volta Redonda principalmente a fase de criação, é um Volta Redonda que consegue até apresentar algum grau de organização defensivo e alguma resistência defensiva. Apresentou isso contra o CRB, apresentou isso contra o Paysandu, também conseguiu gerar isso contra o Novo Horizontino, equipes de regiões diferentes da tabela. E tem agora um Amazonas que passa por esse turbilhão de mudanças, e um Amazonas que eu sempre venho destacando: faltou foco no planejamento de 2025. Desde o início do planejamento, com um grupo muito inchado, sem um direcionamento. E assim, é um Amazonas que está longe de ter o pior elenco da competição, mas sem nenhuma dúvida é quem menos consegue desempenhar. Eu venho batendo isso nessa tecla há alguns vídeos sobre a Série B, que é o grupo que menos consegue desempenhar. Tem um elenco até com alguns bons valores, o Rafael Tavares sendo um deles, o Henrique Almeida que terminou perdendo algum espaço, tem o Renan como um bom goleiro, tem o Fabiano na linha defensiva. O grupo está longe de ser o pior, mas é o pior desempenho coletivo que se tem na Série B. Eu entendo que aqui a gente pode ter um grau de uma tendência para o Volta Redonda levar melhor por essa organização maior defensiva, mas o Volta Redonda também assustou contra o Atlético, né? Então se tem esse outro lado da moeda também. É um jogo bem imprevisível, mas aqui eu aposto um pouco mais na organização do Volta Redonda, apesar de entender que individualmente é um Amazonas que pode oferecer mais peças para mudar a história do jogo no lado individual. A gente parte para o outro jogo de Coritiba e América, e aí vem um ponto importante demais para destacar sobre esse confronto, principalmente por parte da equipe visitante. É uma América que não pontuou fora de casa. A América tem um desempenho muito abaixo jogando como visitante. Contra o Remo não conseguiu ser competitivo,
contra o Avaí tomou um 3-0. Apesar de eu entender que o 3-0 foi um placar um tanto quanto enganoso, o jogo era muito encaminhado para 1-0. Naquele momento de exposição final, o América terminou cedendo 2 gols. Então é um América que de fato não consegue ter bons desempenhos fora de casa. E o América que tem um grupo modesto, assim, se a gente olha para um retrato geral do América, avaliando até o grupo da última temporada que teve um insucesso na luta contra o acesso, na luta pelo acesso, você olha para o grupo de 2024, que já não teve lá uma grande campanha, e compara com esse grupo de 2025, é um grupo mais enxuto e com mais apostas. Tem o nome do Figueiredo, que consegue até que, pelo nível do que era esperado para ele, consegue entregar alguma coisa. Tem a figura do Fabinho, que termina sendo um ponto de desfalque importante demais. O Fabinho, de acordo com o próprio América, vai ter um procedimento no joelho na próxima semana e foi um dos grandes personagens do América no início do ano. Tem a baixa do Miguelito, que ainda passa por um processo ali de julgamento com o STJD, e um meio de campo com volantes. Depois da saída do Benítez, que já não vinha jogando, tem Elizari, tem Cauã Diniz, Cauã Barros, enfim, é um grupo que tem muitas peças de poder de marcação. Tem a figura do Elizari, que pode ser o nome de maior poder de criação nesse meio de campo, mas é uma América que tem dificuldade nesse terço final. E principalmente, quando você olha ali o nome do William Bigode com algum destaque e até marcando gol de falta na rodada anterior, você pode ter um impacto de, poxa, tem o William Bigode ali com a 9, tem um cara que tem um peso, que tem um currículo. Mas o América vinha funcionando melhor sem o Bigode. A realidade é essa. Não sei até que ponto o William Batista vai ter peito para tirar o William Bigode, porque o América não pode contar com o Miguelito. Mas o América com o Stênio, o América tendo a figura do Figueiredo, tendo a figura do Fabinho, que também não pode ser utilizada. O América conseguia fluir melhor no ataque, um ataque mais leve. E foi em um dos jogos em que mais conseguiu render. Contra o Goiás foi um América sem a figura do Bigode no ataque e rendendo muito bem. Foi o melhor jogo do América nessa Série B, foi justamente contra o Goiás. Contra o Goiás muito desfalcado, sem 4 titulares porque estava de olho na final da Copa Verde. Um outro bom jogo do América foi contra o Amazonas, e aí vem o ponto também da bagunça que é o Amazonas nessa Série B. O Amazonas foi tentar propor jogo no Independência, e aí o América, a partir dos contra-ataques, conseguiu criar o resultado. Mas de um modo geral é uma América que não convence. E eu acredito que é uma América que é um forte candidato à 8ª colocação dessa Série B. E aí se tem de um outro lado um Coritiba que eu entendo que tem um projeto mais sólido, um Coritiba que eu entendo que tem um grupo mais forte. Quando você olha o meio de campo com o Sebastião Gomes, com o nome do Josué como o grande 10 dessa Série B até aqui, superando o Friso, superando também Zapelli, tem também o nome do Alisson, que em 2024 no América não rendeu, mas vem aparecendo minimamente bem, já que o Coritiba tem, e aí vem o ponto do problema do Coritiba, a linha de ataque. Tem o Lucas Ronier, que é muito instável, apesar de não se esconder dos jogos. Tem a figura do Careca, que perdeu espaço justamente para o Alisson, vem perdendo espaço, vem disputando espaço com o Alisson. E tem o Coutinho, que é imprevisível, assim, e não só no Coritiba. Nos últimos anos o Coutinho vem sendo imprevisível. Então eu vejo um Coritiba com um meio de campo muito forte, uma linha defensiva que tem seus bons valores também, a figura do Aquino muito bem, Bruno Melo também, eu entendo que são bons nomes para uma Série B, só que o ataque peca, o ataque sofre, o ataque não entrega estabilidade. Mas aqui, se me perguntar assim, em quem você acredita mais? Coritiba. Pelo fator de um América que não desempenha bem fora de casa, pelo fator de projeção, eu entendo que é um Coritiba que tende a ter uma projeção maior na competição. Então eu entendo que aqui se tem um tom de favoritismo para o Coritiba nesse jogo. E falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar esses jogos com a imagem, antes de dar sequência, vou pedir para você deixar o joinha, para você também se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para sempre ter conteúdos como esse. E também compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Estou tentando dar o espaço aqui no canal para o espaço que a Série B merece. Então
Se possível, compartilha aqui o link. Falando sobre transmissão, Volta Redonda e Amazonas é um confronto exclusivo do grupo Disney, e o jogo do Coritiba contra o América tem transmissão da Rede TV, do Desimpedidos também no YouTube. Inclusive eu vou deixar o link desse jogo do Coritiba contra o América fixado aqui nos comentários, para você só clicar e ser direcionado para lá. E também vai ter transmissão do grupo Disney. Vou ficando por aqui, deixa o seu palpite, a sua expectativa, deixa o like também, se inscreve no canal, compartilha o link. Até a próxima.